Então eu acho que para os pais, não ter medo é a primeira coisa. Não ter medo, por mais que o diagnóstico seja difícil, por mais que você tenha lá níveis, quantas vezes eu acredito que você também teve aquela vontade que você parou embaixo do chuveiro e falou assim, não vou dar conta. Quando você escolhe ser mãe, essa é a função da mãe, lutar pelo seu filho. Tudo bem, mãe? Nós somos ovos cozidos e temos a casca dura. Ele não precisa de nenhum tratamento especial. Só admita que você tem medo de perder. Mamãe, tem alguma coisa errada comigo? Olá pessoal, eu sou o André, esse é mais um Grilicast e um Grilicast muito especial, como a parte 2 de um podcast que tivemos há um tempo atrás com a Maria, uma estudante autista do nosso colégio, em que nós, com muita emoção, aprendemos muito do olhar dela e da percepção dela. E hoje trouxemos duas mães de estudantes nossos autistas, a Rafa e a mãe da Maria, que estão aqui. Se apresente, por favor. Bom dia, né? Bom dia. Primeiramente, me chamo Mary, sou a mãe da Maria Clara, que está encerrando um ciclo aqui, né? E vim hoje aqui, talvez ajudar a esclarecer, mostrar para outras mamães que, apesar do caminhada ser difícil, é possível. Muito bem. É possível. Muito bem. E a mamãe da Rafa? Bom dia André. Bom dia. Eu sou a Priscila, sou mãe da Rafa, de 6 aninhos. E a Rafa está no colégio desde o maternal, né? Tivemos o diagnóstico bem cedo e eu vim para tentar encorajar, mostrar que o autismo ele pode ser, sim, mais leve. E nós temos dois extremos aqui, né? A Rafa com diagnóstico bem cedo e a Maria com diagnóstico mais tardio. E a gente veio compartilhar as nossas experiências e espero agregar mais ainda, porque a Maria deu um show. Além de ser muito emocionante, é muito lindo de ver, né, a trajetória. E é isso. Sim, e eu tenho certeza que vai colaborar muito. E já nesse início da nossa conversa, eu sinto uma emoção muito grande. Porque vocês trazem a palavra coragem. Vocês trazem isso com muita latência, com muita vivacidade. E essa coragem, na nossa caminhada aqui na escola, eu tive muitos estudantes que em algum momento tiveram um diagnóstico tardio. E a gente percebe que por parte dos estudantes, e às vezes mais por parte das famílias, há quase que uma rejeição a esse diagnóstico. E quando vocês trazem essa palavra coragem, eu tenho a impressão que é o primeiro passo para essa aceitação e para esse cuidado, né? Como é que funciona na experiência de vocês? Eu vou perguntar primeiro para a Mary, que é a mãe da nossa estudante mais velha, que já está concluindo o ensino médio e teve um diagnóstico tardio. Como foi a experiência? E em seguida para a Pri. A Maria Clara, ela tá na escola desde os 6 meses, nas creches, né? E foi no EMEI que ela teve a primeira crise dela importante. E no EMEI veio a primeira reunião com a coordenação pedindo para que eu levasse ela num especialista, que alguma coisa não estava legal. Altamente fui, levei ela numa especialista e ficamos acompanhando aí por 5 anos, desde o EMEI até o 5º ano, a gente acompanhando com essa especialista, ela tendo algumas crises específicas, mas tudo era diagnosticado como ansiedade. Não se falava em autismo ainda? Não. Eu trabalhava muito, mãe solteira, essas crises de ansiedade eu acabava acreditando que era pela minha ausência, né? Porque eu ficava muito fora de casa, muito fora mesmo, viajando muito a trabalho. E aí acreditava que essa crise de ansiedade era pela minha ausência. Eu tive muita sorte de ter escolas muito boas. Tive a prefeitura que me deu o primeiro sinal, né? E depois a gente foi para outra escola onde ela fez o ensino fundamental todo, que foi o Barreto Gurian. E eles me ajudaram muito nesse processo.
Mas como ela já estava, e é um assunto muito delicado, e ela já estava num acompanhamento, a escola foi me acompanhando, me situando de algumas coisas, muito delicadamente, eu acho que pelo medo de como que vai ser Uma a reação. família vai receber, né? Reação. Uma coisa sem querer te interromper, nós como escola, a gente tem muitos dedos para fazer isso. Porque muitas vezes a gente está confrontando a família em algo que a gente não tem a especialidade técnica, como um médico psiquiatra, para dar esse laudo, mas nós enxergamos as características, mas é muito complexo chegar da família. Mas eu, assim, como o Barreto Gurian foi uma escola que várias pessoas da minha família estudaram, então tinha uma proximidade muito grande. E a gente estava tudo muito próximo, todas as festas, estava todo mundo junto. E aí, por sorte, a coordenadora era um pouco família também. Então, ela teve mais essa liberdade de, quando foi a transição para o 6º ano, ela me chamou. E nessa transição, a professora dela do 5º ano tinha um neto autista, mas só que nível 3 de suporte, não verbal, agressivo com ele mesmo. E ela me chamou. E foi uma reunião bem difícil. Não foi fácil. Ela falou: Mary, por ser parte da sua família, eu acho que eu tenho o dever de te falar o que está acontecendo. Se a Maria Clara for para o 6º ano, no formato que ela está hoje, ela vai sofrer muito, porque o 6º ano são muitos professores, muitas aulas, é um entra e sai, os alunos são mais agitados, e isso vai trazer alguns transtornos para ela, e eu acho que agora a gente tem que ter uma conversa muito franca. E essa conversa não foi fácil, foi difícil, mas eu sempre tive uma coisa com as escolas da minha filha de ser parceira. Minha filha, ela ficava vamos dizer assim, praticamente 8 horas numa escola. Eu trabalhava, se eu não fosse parceira daquela escola, como que, sabe, ia poder ter um fluxo de ensino, já que eu trabalhava tanto. Então, a escola era uma parte da minha, né, como mãe. Então, eu sempre fui muito parceira, muito aberta à escola. E aí, quando eles me indicaram um profissional, troquei de profissional e fomos fazer a avaliação neurológica nela. Não foi fácil. Receber o diagnóstico acaba com qualquer sonho. E aí eu tinha um outro problema. A Maria Clara estava indo para o 6º ano, com vários déficits, vários problemas escolares, memorial, N. Ou eu voltava com ela até o 4º ano, ou eu enfrentava e ia em frente. Vamos ver no que vai dar. E foi assim. Coragem. Vamos ver no que vai dar. Não tive muito tempo para processar o diagnóstico. Eu precisava fazer ela evoluir muito rápido para não perder. Entrando no 6º ano, toda a mudança, fazer ela evoluir. Em 1 ano, ela tinha que encaixar muitas coisas ali para seguir em frente. E, assim, eu não tive muito tempo, eu só tive que ir, sabe, assim, tipo, vai, fecha o olho e vai, segura na mão de Deus e vai, tenha coragem, vai. Eu tive um suporte de terapeutas dela que foi muito importante para mim, né, eles foram, assim, fenomenais. A Regiane foi, assim, porque ela falou: mãe, vamos, não respira, vamos, porque se você respirar, você cai. Se pensar, você cai. Vamos, e isso foi muito importante, né? Porque eu não tinha tempo de voltar atrás. Eu não tinha tempo de chorar, eu não tive tempo de sofrer, eu não tive tempo, sabe, assim, lógico, dói. Mas a terapia resolve. Aí eu fiz 1 ano de terapia, e aí vi que ela evoluiu, vi que deu certo, e isso foi importante. É ter, assim, o suporte. E outra coisa, que é extremamente importante, eu acho que para qualquer mãe, é difícil muito.
Não é fácil, não importa o nível, não importa o tipo, não importa. É muito difícil, o luto eu acho que é igual. Não tem como. Você cria uma ilusão para o teu filho, de repente vem um diagnóstico e você tem que parar tudo e recomeçar. Sabe, você tem que resetar. Acabou, reseta, reformata tudo e vamos embora. É você estar aberta. E você poder não ter medo. Medo é uma palavra que não pode existir. E estar aberta, sabe? Ser parceira dos seus terapeutas, ser parceira da sua escola, não ter medo. Tá aberta a ouvir, porque às vezes ela teve crises que foram homéricas assim para mim. Eu trabalhando, quando teve aquele incidente na escola de Suzano. Sim. E por ajuda teve um fato, uma hora lá na escola, que o pessoal que estava se formando arrumou uma briga e brigaram. E foi mesmo dia, foi uma confusão. E um primo meu que estudava na escola, já estava também na fase de formação, me ligou e falou, nunca me ligou, uma criança me ligou e falou assim, Mary, aconteceu alguma coisa com a Maria. Eu lá na Vila Olímpia, tentava falar com a escola, não conseguia. Chamei a terapeuta dela e falei assim, aconteceu alguma coisa e eu não estou conseguindo falar com a escola. A coordenação me ligou e falou, fica calma, está tudo resolvido. A terapeuta falou, Mary, fica calma, respira, está tudo bem. Quando você chega em casa, foi assim mesmo. Já contornei a situação, a Chétima já contornou também, está tudo tranquilo. Maria Clara vai continuar estudando e no final da aula ela vai para casa. Quando você chegar em casa, retire todas as facas, esconda todas elas. Não é fácil. Nos próximos 15 dias, a terapeuta dela falou para mim, ela vai fazer terapia 2 vezes por semana. Eu preciso falar com ela 2 vezes por semana. E a gente contornou. Foi difícil, mas eu tive terapeutas bons, escola boa, parceria. E isso foi extremamente importante. Imagino que sim. E que bonita essa história. Que bonito como você traz isso com muita afetividade. E eu queria saber também, agora da Pri. Difícil falar, hein? É difícil falar depois de ouvir tudo isso, né? Eu queria saber como é que foi esse ímpeto de coragem para Priscila. Onde que você notou que eu preciso dessa coragem, porque senão eu vou ficar paralisada. E a caminhada não era só por você, mas a caminhada pela Rafa. Sim. Né? E como é que foi essa experiência? O diagnóstico dela foi cedo, não foi? Foi. Primeiramente, eu quero novamente agradecer, porque quando eu recebi o convite, né, eu já sabia da importância, eu assisti o podcast da Maria, mas ouvir pela voz da mãe dela e ver... o autismo, hoje em dia, ele está muito mais em evidência. Sim. A Maria tem 18 anos, né? Então, assim, eu vejo há 18 anos atrás e ela teve características totalmente diferentes da Rafa. E eu vejo o quanto o incentivo dos pais. A gente precisa acreditar nos nossos filhos. O mundo, um diagnóstico, seja ele qualquer, ele já vai te levar e te apontar diversos problemas. A Rafa falou com 4 anos. Eu não sabia se a minha filha iria falar. O médico falou, mãe, eu não sei se ela vai falar. Eu não posso, não existe um exame, não existe nada. Ela pode simplesmente não querer falar. Então a família, a mãe principalmente, você acreditar no seu filho, ele vai conseguir. E é isso que eu vejo dela. A Rafa, ela foi muito planejada. A minha gestação foi muito planejada. Eu iria, independente de qualquer coisa, eu iria parar 2 anos para cuidar da minha filha, para viver isso. Ela não teve isso. Ela tinha que trabalhar e muitas vezes a culpa é sempre da mãe, porque a mãe trabalha. Eu vejo amigas, pessoas conhecidas que sempre colocam a desculpa porque eu preciso trabalhar, porque a terapia é cara, mas eu vejo uma mãe que foi mãe solo, né? Solo. Você diz solo. Há muito tempo atrás, onde o autismo ele era realmente assim, para você ter um diagnóstico era mais difícil, a criança realmente tinha que ter um nível mais elevado. E assim, primeiramente eu gostaria de agradecer, porque eu acho que essa troca vai ser muito importante
para encorajar muitos pais, porque assim é possível. Não importa o que dizem, o que importa é o que você vive, o que você acredita no seu filho. Esse é o primeiro passo para um futuro de sucesso. Esse é o primeiro passo. E ela falou uma coisa que é importante, são diferentes coisas da Maria para a Rafa. A Maria era totalmente verbal. Ela falava, por sinal, muito bem. A Maria se comunicava muito bem. Ela sempre falou muito bem. Na escola, ela fez coisas que crianças normais fazem. Ela não, tanto que, por que ela passou a infância dela em tratamento? A única coisa que a Maria não fazia, que foi depois dos 3 anos, ela entrou na seletividade alimentar aos 3 anos. Então, até os 3, ela comia tudo. Depois dos 3, ela começou com isso. Quando ela falou, ela contou no primeiro podcast, eu imaginei que essa seletividade fosse desde sempre. Não. E aí ela começou, depois dos 3 anos, a ficar mais enjoada. E alguns pediatras tinham a capacidade de falar, e acredito que não seja culpa deles, que era normal. Porque normalmente é uma idade dos 2 aos 3 anos que as crianças normalmente criam preferências, né? Eles usam isso, preferências. Mas assim, não é a seletividade alimentar no autismo, ele não é, eu não gosto, não. A Rafaela, se ela vê algo verde no prato, ela tem uma ânsia de vômito. Ela não aceita mais comer. Então assim, quando a gente conversa entre amigos, fala, mas o meu filho também tem isso. Não, gente. O autismo ele é um espectro, ele tem vários sinais. Nós temos... todo mundo vai ter sinais de autismo, mas o que vai interferir é o que aquilo interfere na sua vida diária. Né? E isso é os níveis também. Então, assim, a seletividade alimentar no autismo é algo que, se ela ver algo que ela não... que os olhos dela não vê... Hoje, o nosso maior desafio com a Rafa, inclusive, é a parte alimentar. A Rafa, ela só se alimenta com tela. É assim, e é uma luta diária, porque a Rafa, ela tem um cronograma, ela faz 40 horas semanais. Então, assim, durante a semana, ela tem uma rotina muito, muito forte. Então, assim, e eu acabo sendo puxada a orelha, porque eu acabo cedendo, porque a minha filha precisa se alimentar. E todo mundo fala assim, mas que frescura, deixa ela sentada, e se ela ficar com fome, ela vai comer. Mas assim, não, ela não vai comer. Ela vai ficar com fome, ela vai rejeitar. Então, assim, eu acabo cedendo algo que ela come sem ver. Ela come, ela gosta do gosto, porque eu acabo tendo que incluir nutrientes. Ela come, mas se ela vê, ela rejeita e ela não aceita. E como lidar, né, Pri, com as vozes externas? Eu acho que essa deve ser uma grande dificuldade, né? Vocês levantaram uma questão que eu acho super importante. Observando, eu vejo que a maternidade em si já leva para a mãe quase que uma culpa. E quando algo sai fora do planejado, do idealizado, como a Mary colocou, eu acho que isso talvez para algumas mães, isso deva pesar ainda mais. E aí tem a pressão externa das pessoas colocando, você deveria fazer assim, não, deixa ela comer, não é frescura. Como é que lida com isso, gente? Então, vou falar no meu caso. Quando eu decidi ser mãe, eu fui mãe aos 31 anos e eu era solteira. Eu quis essa produção, eu queria ser mãe. Sim. Idealizei a gravidez, eu queria ser mãe. A Maria foi a primeira filha? Foi, primeira e única. E eu queria ser mãe, né? Mãe solteira. Já fui massacrada porque eu queria ser mãe, né? Quando veio o diagnóstico, primeira coisa que falaram, tá vendo? Você trabalha demais. Quem mandou você ser mãe? Agora essa menina não tem pai. Como que você vai cuidar dessa menina? Tá vendo? Você não tinha tempo para cuidar dela, para ver os problemas que ela tinha, porque ela era estranha, ela era diferente. Ouvi muito isso. Não comer, seletividade alimentar. Eu lutei bastante hoje, graças a Deus, acho que meu cardápio melhorou e muito. Mas veio agora, tá? De uns 3, 4 anos para cá. Do nada ela parou de comer, para mim era normal, porque eu tenho 20 e poucos primos, todos enjoados, então tinha uns que comiam uma coisa, outros não comiam outra, outros comiam tudo. Nasceu mais uma enjoada. Mais uma enjoada, né? Para mim era assim. E aí, quando veio o diagnóstico, e aí todo mundo começava a apontar, tipo assim, não insiste que ela come, porque você tem que insistir. Se fosse fácil,
A Maria Clara veio comer o que ela come hoje, que ainda é restrito, mas já é um cardápio melhor, agora aos 15 anos. Porque não é fácil, eu sei o que ela está falando. Você dá e eles têm ânsia de vômito, eles não querem comer, eles passam mal. Feijão é uma coisa que na minha casa é muito... Grãos cozidos. É muito difícil. O caldo do feijão, para ela, se eu for botar, falar, olha que delícia, pode estar fresquinho. Nossa, ela vomita na hora. Nossa. Então, assim, é muito difícil. E a crítica que vem sobre a mãe, você tendo que absorver o diagnóstico, tendo que, no meu caso, correr com o tempo que eu estava perdendo, botar ela no trilho de novo, fazer as coisas acontecerem, com aquele diagnóstico, você ainda processando isso dentro de você. E trabalhando, né? Trabalhando, né? E eu trabalhava... o meu trabalho me pedia muita atenção. Eu fazendo tudo isso, sendo criticada, por que eu não vi, por que eu não fiz antes, por que a terapia não olhou, por que eu não vi, sabe? E você se culpando. Sabe? Aquilo vai virando um turbilhão dentro de você, mas você não tem tempo. Seu tempo é muito curto e você tem que fazer a sua filha evoluir muito rápido. E o saldo, normalmente, no final do dia, eu sempre poderia ter feito um pouco mais. Sei, eu me culpei bastante. Exatamente pelo que você falou. As pessoas acabam sempre... Todo mundo tem uma receita de bolo. Sim. Né? Todo mundo tem uma receita de bolo pra tudo. A vida do vizinho é sempre mais fácil, sempre. né? Eu resolvo a vida do vizinho, Exatamente. menos a minha. Exatamente. E falando um pouco da coragem, né, que você tinha dito. A Rafa, em si, a Rafa, até hoje, ela nunca teve uma crise. Sim. Muito diferente. Por isso que a importância da gente falar os 3 níveis, dentro deles, existem características diversas. Se você conhece um autista, você conhece um autista. Sim. Você não conhece sobre o autismo. Mesmo que seja daquele nível. Exatamente, né? Daquele nível. Assim, a Rafa, ela teve uma infância, né, a primeira infância ali, totalmente normal, no meu ponto de vista, uma gestação saudável. Eu, quando amamentava, que todo mundo, né, até os 6 meses, o que tem de sinais? Que é aquele troca de olhar. A Rafa teve essa troca de olhar. A Rafa era uma criança muito sociável. Então, ali para os 10, 11 meses, o nosso primeiro sinal foi a inteligência. Olha como amplo. A Rafa, ela tinha uma fixação por letras e números absurda. Ela tinha um joguinho de encaixe, que às vezes os meus sobrinhos ou priminhos dela de 9 anos não demoravam um pouco para encaixar e ela encaixava em segundos. Aquilo eu comecei a perceber, né? Alex, que é o meu esposo, tem alguma coisa diferente. Todo mundo falava, imagina, você tá procurando pelo em ovo, a Rafa é muito inteligente, o que você queria? Até que começou a aparecer o atraso na fala, né? Que foi assim, ela falou, Pri, a Maria fala tudo e ela se desenvolve muito. E muitas mães, hoje em dia, que eu vejo, a maioria, o medo é o atraso na fala. Só que não é o atraso na fala, é o atraso na comunicação. É uma escadinha. A Rafa não olhava. É parecido, mas não é igual, né? Exatamente. A gente chegou a fazer um exame nela, não sei se a Maria chegou a fazer o diagnóstico mais tarde, mas a gente fez o exame para ver se ela escutava, mas assim, ela não queria ouvir pessoas. Se eu colocasse uma musiquinha que ela gostasse, lá de cima ela já respondia. Então, assim, a interação social dela era baixíssima, mesmo ela sendo muito sociável. Sim. Ela gostava de brincar com crianças, de estar com crianças, mas ela brincava no mundinho dela. Então, assim, a parte social da Rafa foi muito prejudicada no começo e a comunicação, diferente dela, que falou super bem, se comunicava super bem. Só que é diferente você falar e se comunicar. Às vezes o autismo, a criança ela fala muito bem, mas às vezes é um pouco robotizada. É sobre um assunto específico, porque eles têm hiperfocos, então você vê crianças que são gênios praticamente, mas eles são gênios naquilo. Naquela área. Exatamente, mas isso não quer dizer que ela vai ser boa em tudo. E a gente precisa deixar isso muito claro. Quando a gente começou a perceber que a Rafa tinha muitas facilidades em algumas coisas, a gente também, graças a Deus, a gente tem um acompanhamento multidisciplinar dela muito importante. Isso claro que isso é
Após muitas coisas, né? Até a gente chegar nisso é bem difícil, mas quando você se consolida e você entende que você precisa seguir, né? O tempo de choro, da negação, já aconteceu. No meu caso, falando um pouquinho, né, do luto que existe, que ela comentou, o meu luto ele foi vivenciado dia a dia, assim, nas características que eu via, eu nunca esqueço desse dia, quando eu realmente falei, a Rafa, ela é autista. Eu tava no meu pai. Marcou você. Eu tava no meu pai, né, e tudo bem, eu tinha redes sociais, estava no Instagram, e eu vi um vídeo de uma criança que estava com atraso de fala também. A Rafa já tinha o quê? Um aninho, já tinha passado por diversos médicos, isso é muito importante, eu fico imaginando há 18 anos atrás como seria, e hoje mesmo, assim, 6, 7 anos atrás, eu passei no mínimo 5 médicos, eles falavam, mãe, sua filha não tem nada, é mimo, é primeira filha, você tem que colocá-la numa escola, você protege demais, você dá tudo na mão. Porque uma das características também, a Rafa, ela sempre que ela precisava de alguma coisa, ou ela fazia por si, ela escalava as coisas, ela, quero água, ela escalava, ela ia, ou ela usava a minha mão como objeto, né? Eu quero acender a luz, eu quero fazer, então ela usava a minha mão. Pegava sua mão e colocava lá no exatamente. Sempre quando ela não conseguia algo que era muito alto, ela não conseguia se escalar e fazer por si só, ela usava a minha mão como objeto. E foi o atraso de fala, né? Assim, que foi realmente assim, não acontece, só que tinha algumas mães próximas que os filhos também não falavam, então eu falava assim, então, né, a gente se compara, não tem como, a gente acaba utilizando as outras pessoas como comparação dos nossos filhos. E eu estava no meu pai, inclusive a Rafa tinha sido um dia bem difícil pra mim, se eu não me engano, acho que eu já tinha voltado a trabalhar, porque a Rafa, não tinha ainda, a Rafa tinha 1 ano e um pouquinho. E eu abri o celular e eu vi um vídeo, um stories, não lembro, dessa criança começando a falar. Aquilo pra mim, assim, o meu mundo desabou. De fato, ali eu falei, a Rafa é autista. Eu saí de casa, eu falei pro meu pai, filha, pelo amor de Deus, eu dirigi até a minha casa, eu não sei como. Eu acho que ali iniciou o meu luto, antes do diagnóstico. E ela tinha quantos anos? Ela tinha 1 ano e foi um pouquinho antes dela entrar, de fato, no primeiro colégio, acho que ela tinha 1 ano e meio, né? E ela já tinha um atraso de fala bem significativo. A Rafa tinha muitas estereotipias, eu não sei se a Maria tinha. Né? Tem alguns que ficam de frente para trás, ficam com os dedos. A Maria, e a Rafa, quando ela estava muito feliz, isso até hoje, vocês já devem ter percebido, já vi, né? já. Ela parece que vai voar. Sim. A Maria é a mesma coisa também. Ela gesticula muito a mão, ela fica muito balançando. Ela falou no podcast de ficar assim. Ela fica muito assim. Os dedos assim. Isso é algo regulatório para eles, né? Sim. Isso traz um conforto. Ela parece que ela tá cantando, ela vai falar, ela fica então ela tá se regulando, né? Às vezes alguma coisa sai meio do controle e aí é onde eles estão se regulando. Para você entender tudo isso, não é fácil. Não. Você vê as estereotipias como mãe, eu vou falar como mãe. Você vê sua filha se balançar, sua filha olha para cima, do nada, ela começa a gemer, gesticular. Você fala, sabe? É estranho. É estranho. É estranho. Né? A gente se preocupa mais com os outros, o que os outros vão achar. O olhar dos outros. Exatamente. Quando, para mim, o diagnóstico ele foi libertador. Assim, teve a parte do luto, teve o problema, mas ele foi tão libertador, ele deu um alívio. Por quê? Ela começou a ter essas crises de pânico, porque a Maria teve crises de pânico, não foram uma só, foram 3 episódios sérios. No 3º eu parei de trabalhar, falei, ela precisa muito de mim, porque aí eu já estava na adolescência, já indo para uma nova escola, que era vir para o Grille. Falei, não vai rolar. Eu vou tirar ela de Posso aproveitar esse gancho? Pode. Eu queria... Podcast, o tempo passa muito rápido aqui, Rô. A gente tem que aumentar o tempo aí do podcast. Eu queria entender com vocês as vivências escolares. Tá. Né? Porque eu sei que a Maria fez o ensino médio aqui com a gente, fez o Enem, e é uma experiência até diferente, porque a escola, como você bem disse, era uma escola especial, diferente, né? A forma com que foi abordada a prova, conduzida a avaliação. E a Rafa, ela está começando a jornada escolar. O que vocês percebem de avanços? O que vocês percebem de ressignificações que precisam acontecer para que a gente pense as vivências escolares, não só aqui, mas todas as escolas do Brasil,
como algo significativo e se de alguma forma a gente conseguiu contribuir para que até o estágio que elas estão no estágio escolar, a gente tenha conseguido contribuir com alguma coisa. Como é que foi, ou como é que está sendo essa experiência para vocês? Como eu falei, eu tive escolas que foram muito boas. Tanto a da prefeitura, que foi muito verdadeira e transparente comigo quando teve o primeiro episódio de crise lá, e que me orientou, as coordenadoras foram ótimas. Quando eu levei ela para o Barreto Gurian, e por familiaridade mesmo da escola, a escola também foi muito participativa, e eu acho que o principal não é só a escola, é os pais, eles estarem abertos. E ele tem que ter a consciência que a escola não é a inimiga. A escola ela não é uma parede. Pelo contrário, quando há essa conexão, a evolução ela é muito maior. A criança ela evolui muito bem, porque há uma forma de comunicação e está todo mundo alinhado. E eu tive esse alinhamento. Quando eu vi para o Grilli, foi muito engraçado, né? Porque eu estava procurando várias escolas e tinha que ter aquecer o coração. Sim. Precisava. E eu tive a conversa aqui, né? Esqueci o nome dele. O Renê. O Renê. Sentei com o Renê e falei, Renê, minha filha é autista, estou saindo de uma escola por não ter o ensino médio. Acho que para ela é importante essa evolução mudar. Né? Porque desde o primeiro ano até o nono, né? Mesma turma, mesma escola, todo mundo já conhecia, já acaba até sendo dodóizinho da escola. Falei assim, e ela tá vindo, vai ser um desafio para mim, para ela, ensino médio, outra escola, todo um contexto novo, para mim também. Mas eu estou aqui aberta a vocês, a qualquer coisa. Acho que foi a conversa que nós tivemos também. Lembro disso. E aí eu vi o Grilli, uma escola muito mais inclusiva. Eu vi que tem cadeirantes aqui, na sala dela. Né? Eu vi várias crianças com necessidades especiais aqui, com mais cuidado. Até eu falei, gente, eu saí daqui, na primeira vez que eu vim, na segunda, com o coração tão quentinho que eu falei assim, fiz a escolha certa. Eu acho que eu vou ter essa comunicação fácil e a gente vai se entrosar. Tanto que eu falei para você assim, André, ela não tem diferença nenhuma no estudo e se for necessário a gente entra com uma educação diferenciada e a terapeuta dela falou, não, ela tem que ir como todo mundo. Ela tem que ir, vamos ver, se for necessário, acho que conversou com você também na época, falou, se for necessário a gente entra com uma educação diferenciada, mas ela vai ter que o mundo para ela não vai ser esse mundo cor-de-rosa que ela vive. Sim. E no mundo ela não vai ser tratada diferente. Então ela tem que se acostumar ao processo igual a todo mundo. E houve essa comunicação. E aí eu vi que o Grilli foi crescendo cada vez mais nessa inclusão, né? E eu acho isso extremamente importante, até porque há uma abertura de comunicação entre pai e escola, mãe e escola. Eu acho que isso é o que é primordial, esta comunicação. A mãe estar aberta para esta comunicação. Porque, às vezes, quantas vezes eu vi na reunião, Maria Clara dorme na sala, Maria Clara ficava com o celular no ouvido, né? Meu Deus do céu, com fone de ouvido. E sempre houve essa, não, pode deixar que a gente vai corrigir isso, a gente vai melhorar isso. E foram 3 anos tentando melhorar isso. Melhorou, um pouquinho melhorou. Melhorou. Teve momentos de conflitos em salas de aula, de crise no primeiro ano em sala de aula, né, que ela se estressou e eu fui comunicar e agimos e tudo transcorreu bem, vamos deixar rolar, ver o que vai dar. Ela se defendeu, né, a gente viu a evolução dela começando aí, que uma escola nova, amigas novas, tudo novo, houve uma rusguinha aí, normal de adolescente, uma coisa normal, e ela soube se defender, ela soube sair. Então, isso foi importante, essa comunicação, essa visão da escola. A escola está aberta para entender que o autista ele tem suas particularidades, mas ele não é tão diferente, porque a Maria Clara é uma adolescente com os mesmos problemas que todos os adolescentes, né? As mesmas coisas. Eu acho que ela tem tudo que um adolescente é igual. Eu sempre olho para ela e falo assim, nossa, gente, como pode ser?
Sim. Então, nossa, que fase difícil. Ai, adolescência. A adolescência é uma fase muito difícil e ela é totalmente adolescente, não tem nada de diferente. Tem as particularidades dela do autismo, né? Tem as coisas dela do autismo, mas hoje eu vejo como, sabe, assim, particularidades, manias, sabe? Eu já não enquadro isso como um processo, um problema, um CID. Acho que é uma coisa que é mania. A gente tem mania de roer unha, um tem mania de ficar tirando a cutícula, o outro tem mania de ficar batendo, não tem? Então, a Maria também tem as manias dela. Ela é... Então, acho que essa comunicação com a escola é extremamente importante e o pai está aberto. Legal. Ele tem que estar aberto. E na sua experiência, Pri, como é que foi ou como está sendo? Agora, recentemente tivemos a formatura, né, da pequena, foi muito bonita. Como é que está sendo essa experiência para você? Então, a interação com a Rafa em escola, ela começou desde o ano e 8 meses, né, que foi quando, um pouquinho antes do diagnóstico, nós tivemos essa instrução, coloca na escola que tudo vai melhorar, né, e graças a Deus, assim, das 3 escolas que a Rafa passou também, a Rafa, na primeira infância, é muito difícil a gente falar de inclusão, porque eu acho que o acolhimento e o amor nessa etapa é o que é mais importante. Graças a Deus nós tivemos em todas. Falando do Grilli especificamente, nós chegamos aqui muito apreensivos, mas e naquele dia foi um sábado e naquele dia nós passamos por 5 escolas. E sempre, assim, exatamente o que ela falou, nosso coração não bateu. E assim, e nós tínhamos um adendo, nós tínhamos já uma AT particular de fora, que era uma opção nossa e era inegociável. Então nós precisávamos de uma escola que, além de aceitar a Rafa, autista, ainda aceitar uma pessoa de fora, de nossa confiança, que também não é fácil, não é fácil. É muito difícil você conseguir, mas também quando existe esse lado da família optar por isso, também existe uma resistência. Então, e nós também, quando nós chegamos aqui, nós fomos recepcionados pelo René e, assim, no primeiro contato foi... Sabe aquele, quando você tá nadando e falta o ar e você respira? Foi isso que a gente sentiu realmente, assim. Que legal. Porque foi muito gostosa a nossa conversa, nós explicamos tudo. E a Rafa, nesse dia, não estava, porque um colégio anterior, eu falo, né? Deus, ele faz tudo como tem que ser, porque uma escola anterior, no dia anterior, a Rafa tinha chorado muito. E isso não é característica dela. E era uma escola que eu queria muito, e que era perto da casa dos meus pais. Então, assim, a gente só foi... né, pra realmente matricular. E a gente falou, vamos levar a Rafa, tudo. E assim, foi muito difícil. A Rafa chorou, ela não queria entrar. No entanto, que a menina, inclusive, me mandou uma mensagem depois, porque lá a gente comentou que ela era autista, tudo. Ela mandou uma mensagem falando que naquele momento não teria vaga. Mas eu acredito também que tenha sido por conta um pouco do comportamento dela. E hoje eu falo, graças a Deus, que não deu certo. Mas às vezes a gente coloca tanta expectativa e as coisas precisam se unir, né? Precisa, de fato, dar certo. E quando a gente chegou no Grilli, a gente explicou toda a situação da Rafa, que a Rafa era uma criança muito sociável, mas assim, uma coisa é você falar. Eu posso te falar aqui que a Rafa é 1000 coisas, mas o colégio muitas vezes quer ver a criança, quer ver. E o René não, ele nos acolheu e ele falou, nós aceitamos, que bom, inclusive, que ela tem uma T. E de lá pra cá, inclusive, a Rafa, quando entrou aqui, ela era 100% não verbal. E ela, pela idade, né, pela data de corte, ela deveria estar 1 ano a mais. E eu fiquei aqui com aquilo no meu coração. No dia eu não comentei, né? Nós conversamos um sábado e nós ficamos de voltar para fechar tudo. E quando nós voltamos, nós tivemos essa conversa, né? Eu conversei com a psicóloga dela e ela falou, Pri, eu acredito que seja bom, interessante, porque a diferença era de meses, né? Por conta dessa data de corte, nós conversamos com o René e falei, olha, René, eu gostaria muito que a Rafa, ela ficasse 1 ano anterior, porque eu acho que agora, para ela, o melhor não é a questão do aprendizado, porque a Rafa, de fato, ela tem muita facilidade, principalmente na parte pedagógica, o cognitivo dela é muito preservado, mas a gente queria que ela tivesse essa interação social, e as crianças menores a gente acreditou que seria melhor. E ele, assim, nem titubeou, ele falou, vamos juntos, e assim, esse primeiro contato foi muito bom, e no dia a dia, né, a Rafa teve professores que a acolheram e entenderam, e assim, o desfraude na parte da Rafa, assim, o desfraude pra mim era um temor, eu morria de medo. E a Carol, que foi o nosso primeiro anjo aqui, assim, eu acho que todas as mães têm
essa percepção dela. Ela falou, Pri, vamos. Sim. A partir de amanhã ela já não vem mais, combinado? E assim, foi incrível. A Rafa, ela nunca teve um escape no colégio, e em casa foi muito pouco, e a gente volta para aquela fase da coragem. Eu tinha tantos medos, eu tinha medo da Rafa ir para um colégio tão grande, eu tinha medo da Rafa ir para um desfraude, dela não conseguir. A gente às vezes tem medo de colocar os nossos filhos em certas situações para evitar frustrá-los. Ou eles ou a nós mesmos. Exatamente, mas diz muito mais sobre nós do que para eles. E quando eles conseguem, a Rafa, quando ela chega em casa com alguma coisa, quando ela consegue se comunicar, isso é tão lindo dela. Ela fala, eu acho que ela olha para mim e ela fala, mamãe, eu consegui. Que linda. Eu consigo, né? E lidar com as frustrações, lidar com as limitações. Filha, a Rafa, ela já sabe ler muitas palavrinhas, e isso a gente já sabia, já tinha percebido desde novinha. A gente puxou um pouco o freio de mão, porque é importante também. Muitos pais, eles focam, principalmente no começo do diagnóstico, eles focam no que os filhos são bons. Sim. Porque ela fala ótimo, como que ela vai ser autista? Ela fala muito bem, ela se desenrola. Mas a gente teve uma percepção de que a gente precisava focar no que ela não era boa, né? A Rafa, ela conseguia ler palavrinhas com 3, 4 anos, mas ela não conseguiria segurar no lápis direito. Entendeu? Eu falei, não, filha, você vai segurar no lápis. E ela tinha muita resistência, porque como ela tinha na cabecinha dela que ela era muito boa naquilo, ela só queria fazer aquilo. Ela só queria continuar naquilo. E com terapia, com tudo mais, a gente foi mostrando pra ela que ela pode ir além. Então, é muito gostoso e muito satisfatório você ver o seu filho avançar em coisas que você achava que... Hoje a Rafa conversa, hoje a Rafa, ela já consegue me contar como foi o dia dela, do jeitinho dela ainda, a fala. Ela é um pouco limitada, porque a Rafa começou aos 4 anos, então ela vai ter todo esse processo de que todo mundo passou com um aninho, ela vai ter, mas a gente tá conseguindo. E assim, é maravilhoso ver o quanto ela se esforça. Hoje a Rafa, ela tá com a Leilane, e assim, a frase dela na última reunião foi dedicação. A Rafa, ela se dedica muito. E isso vem, e é lindo que muitos das terapeutas novas falam assim, nossa, Pri, a Rafa é calma, mas eu acho que vem muito de você. Porque a criança, ela é espelho do que ela vive. É claro que existem questões sensoriais, existem crianças que têm muitas crises, e isso não pode ser invalidado, mas existem crianças que às vezes só precisam de uma palavra. Filho, você vai conseguir. Diga para o seu filho palavras de incentivo todos os dias, mesmo que você mesma não acredite. Você precisa direcionar ele e apontar ele para frente. Porque... É um objetivo de fé, né? Exatamente. Ninguém mais vai acreditar no seu filho do que você mesmo. O mundo pode dizer que não. E talvez ele não consiga, mas ele precisa acreditar que ele vai conseguir. Sim. Vou falar uma coisa que ela falou. A gente, como mãe, acho que a mãe, ela sempre coloca uma perspectiva no seu filho, né? Que você quer alguma coisa para o seu filho. No nosso caso, que tem uma vírgula a mais, a gente precisa fazer isso acontecer, não só colocar a perspectiva, a gente tem que fazer isso acontecer. E mostrar para o seu filho que, apesar de ter essa vírgula, ele não é diferente. Ele é ele. E ele vai conseguir. A gente arruma métodos que facilitem a ele chegar lá. Então, nós arrumamos a forma de desenhar diferente. É só isso que muda. A forma de fazer aquela linha correr da forma correta. Às vezes ela é meio tortuosa, mas a gente chega lá, entendeu? Então, assim, mostra para eles que eles chegam lá. A Maria, ela evoluiu muito. E para mim, assim, o momento que foi o que eu falei no começo, lá que a gente estava conversando antes. Quando eu vi o podcast dela, a gente ainda fica meio assim, meu Deus, vem a faculdade. Como vai ser? A partir dali, eu falei, tô só tranquila. Vai ser mais um passo. É só mais um momento e tá tudo bem, agora ela tudo vai bem. Tranquila. Então, assim, eu vi que até eu consegui, com todo mundo que foi junto comigo, o pai dela, meu marido, o padrasto, depois que todo mundo entendeu o que era o autismo, como era, porque é uma luta fazer toda a sociedade à sua volta, sua família, todo mundo entender que aquilo ali não é uma coitadinha, porque eu tive muito problema assim, ai, coitadinha,
Ai, e agora? Ai, tadinha da Maria. Ai, coitada. Não, ela é inteligente. Exatamente. Ela entende. Ela sabe. Ela vai. Pode ficar tranquila, ela vai. Mary, não. Tá tranquilo. Ela vai. Pode ficar tranquilo. Vai dar conta. Fica em paz. Ai, coitadinha da Maria, ela não pode fazer isso. Não, ela pode. Por que ela não pode? Ela não vai fazer só se ela não quiser. Exatamente. Mas ela pode. Entendeu? Então, quando a gente conversou dela aí no Hope Hari, né? Ela pode? Eu falei, pode, ela pode. Mas ela vai sozinha. Pode, só ajuda ela no negócio do lanche aí, que ela tá levando dinheiro. Ela pediu ajuda uma vez, depois não pediu mais. Depois ela não pediu mais. Mas ela anda nos brinquedos? Não, ela sabe, fica tranquilo que ela sabe falar não, ela sabe se virar, pode ficar tranquilo. Ali a gente também sentiu uma mesma confiança que você tá falando do podcast. Pra gente, no da Maria foi esse caso também. Poxa vida, nossa, a gente precisa acreditar mais. Então acho que para as escolas é acreditar que aquele aluno ele tem potencial e ele não é um coitadinho. Exato. Aquela família, ela tá ali precisando daquele aporte da escola, porque as dois juntos fazem a coisa fluir muito bem. Sim. A criança ela evolui. É o que ela está falando da Rafa, o quanto que a Rafa evoluiu, a Rafa já está falando. E ela vai ver que daqui para frente isso vai se encaixando de uma forma tão natural. Sim. Que você vai falar assim, nossa, realmente. Esse nosso papo, eu acho que merece parte 2. Se o pessoal quiser parte 2, comenta aí ou no Instagram ou também no YouTube, para que a gente tenha uma parte 2. Porque a gente foi além do nosso tempo, mas porque o papo rendeu. Eu queria agradecer essas duas mães guerreiras, e não só guerreiras, mas também muito inteligentes, e muito sábias nas palavras, muito amorosas. A gente vê no olhinho de vocês, cada frase que vocês falam sobre as meninas, esse amor transbordando. E de verdade, o nosso desejo para as famílias é que se acheguem cada vez mais à escola, se acheguem cada vez mais aos estudantes, porque o nosso objetivo é o que eu falo em todas as reuniões com todos os pais, é o mesmo, é que esse estudante ele consiga prosseguir cada vez mais e cada vez mais longe. Eu acho que a escola é só alguém que dá um pequeno empurrão, a família também é um outro alguém, mas quem vai fazer essa caminhada, esse trilhar, são eles, né? Então esse é o nosso objetivo. Eu queria com isso pedir para as mamães que estão aqui conosco, a Pri e a Mary, que elas trouxessem uma mensagem para vocês, expondo também essas complexidades que o autismo carrega. Fica à vontade, Pri. Eu quero agradecer, né, novamente. Realmente, nós temos papos, papo para muitas horas, sim, porque realmente é algo de uma luta diária. Nós falamos aqui os nossos pontos positivos, porque realmente hoje nós estamos em uma outra fase, mas nós sabemos que existem níveis, né? Nós estamos falando de duas crianças. A Rafa, potencialmente nível 1 de suporte, não declarada por conta da idade, né? Ela é muito novinha. E uma adulta, né, de nível 1 de suporte, onde não é fácil, mas a gente sabe que existem níveis maiores, nível 2, nível 3, comorbidades juntas. Então, o nosso papel aqui não é romantizar, dizer que as nossas crianças são fantásticas, mas que o seu filho e que você, mãe, você pode sim acreditar no seu filho. O diagnóstico não é uma sentença, você precisa ajudá-lo a criar. Todos nós temos limitações. Você tem uma limitação, eu tenho uma limitação. Agora, a gente sentenciar ele por conta de um papel é muito dolorido. Encorajem o seu filho, independente do nível, independente do estresse. Nós sabemos que temos mães que lutam, que têm que deixar de trabalhar. Eu sou uma mãe, eu tive que esquecer de mim por muito tempo para viver a minha filha, e hoje eu colho os frutos disso, dessas escolhas. Então, escolha sempre ver o lado positivo, por mais difícil que seja. Eu escuto muito de mães que falam que odeiam o autismo. Eu não odeio o autismo, podem me julgar por isso. Eu amo o autismo porque ele faz parte da minha filha. E a minha filha é o maior presente e é o meu maior orgulho, porque eu decidi vê-la dessa forma. Para as outras pessoas enxergá-la dessa forma, eu preciso encorajá-la e fazer com que ela se sinta dessa forma. Ela é especial, e de fato ela é especial de todas as formas. Então, esse é o meu recado. Confiem nos seus filhos, as mamães que estão prestes a ter o diagnóstico, confiem que vai dar certo. O diagnóstico ele não é uma sentença, ele é só um caminho diferente, mas pode acreditar que ele vai te dar muito mais alegrias do que você pode imaginar. É muito gostoso você saber, eu consegui.
Eu consegui, e eu passei dessa etapa. E é assim, né? Você criar uma criança, você ter um filho, viver, e de fato, no mundo que nós estamos hoje, que está muito difícil, nós sabemos que, acredito que hoje, eu não sei se já atualizou desse ano, mas eu acho que a cada 34 crianças, uma nasce com autismo. Você ter essa percepção e essa inclusão de fala, das famílias, o apoio familiar. Então, é isso, é o meu recadinho de que a gente precisa encorajar e que esse caminho pode sim ser mais leve. Maravilha, que lindo. Mary? O que eu falo o que a Pri falou é verdade. Nossos filhos, eu não digo que eles são diferenciados ou porque são níveis 1 de suporte. Eu acho que nós anulamos muita coisa para que a gente fizesse esse caminho andar, tá? Para que nós tivemos muito mais atenção em cima disso para que as crianças hoje chegassem nesse nível. Nós abdicamos de muita coisa, nós desistimos de muitos sonhos, nós deixamos de viajar muito por causa da sensibilidade sensorial. Nós deixamos de viver muita coisa por causa disso, mas a gente não desistiu dos nossos filhos. Fácil não é, estressante tem momentos que é muito difícil, independente se é nível 1, nível 2 ou nível 3. Por exemplo, a minha filha tem crises de ansiedade, hoje ela passa com um psiquiatra, hoje ela toma remédio controlado para poder manter esse equilíbrio. Isso não é fácil, porque quando ela entra em crise, afeta o rosto dela, ela fica mais agitada, ela não dorme, ela passa mal. Então, assim, independente dela estar chegando ao nível de uma universidade, ela tem suas comorbidades e ainda corre o risco de aparecer novas comorbidades. Eu tenho isso muito em mente, que daqui para frente outras comorbidades podem vir, que podem agravar ou não situações na vida dela. Mas eu não posso ter medo. E não posso mostrar esse medo a ela. Então, eu acho que para os pais, não ter medo é a primeira coisa. Não ter medo. Por mais que o diagnóstico seja difícil, por mais que você tenha lá níveis, independente do nível, o autista nível 1 de suporte, ele tem suas comorbidades e elas não são fáceis no dia a dia, no decorrer do dia. Tudo muito bonito, está chegando na universidade, fez o Enem, tudo muito legal. Mas ela não aguenta barulho, ela fica totalmente estressada, ela fica totalmente irritada. Então, assim, entender, ter coragem, compreender, para os pais, não ter medo é o mais importante. Quando você não tem medo, você enfrenta, né? Eu acho que nós tivemos a possibilidade de dar bons terapeutas aos nossos filhos, uma equipe multidisciplinar que trabalhou muito bem aos nossos filhos. Conheço muitas mães que não têm essa facilidade. E o que elas têm é um podcast como o nosso, ou vendo outras mães falarem que não é fácil, não é, mesmo sendo um de suporte, né? Não é fácil, mesmo tendo todo o suporte que nós demos a ela, também não é fácil. Existem as crises, que existem os momentos ruins, que existem os choros, que existe o desespero, que existe a vontade de parar. Quantas vezes eu acredito que você também teve aquela vontade que você parou embaixo do chuveiro e falou assim, não vou dar conta. Só que você não tem outra opção. Então você tem que lutar. Nós somos mães, independente se o nosso filho é atípico ou típico. Quando você escolhe ser mãe, essa é a função da mãe. Lutar pelo seu filho. Ensinar o seu filho, independente o que ele é. É mostrar para ele o caminho bom, educá-lo, incentivá-lo a ir para frente. Então, nós, sendo mães com diagnóstico ou sem, nossa função é essa. A nossa escolha foi essa, ser mãe. E acho que isso, para todas as mães que têm filhos autistas, elas têm que ter... É difícil, procurem terapia, que ajuda bastante. Procurem alguém para conversar, entendeu? Porque às vezes você não tem apoio. Você está sozinha. Então, dá. A gente consegue chegar lá. Muito difícil, mas consegue. Que lindo isso.
E desse jeito emocionante a gente termina mais um GrilliCast.